Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje é o primeiro vídeo, de uma série de vídeos que eu vou estar soltando aí sobre o RealmDB, que o RealmDB ele é basicamente um banco de dados fornecido pelo MongoDB e ele é voltado para o ambiente mobile, Ele é open source e aqui eles falam, que ele é developer friendly, alternativa para Core Data ou SQLite, e SQLite. E assim, ele é uma excelente opção para aplicações desenvolvidas com a abordagem offline first, que onde o app é construído para funcionar sem conexão com a internet, Ele é construído para funcionar primeiro offline. E com isso nós podemos desenvolver sem nos preocupar tanto com a estabilidade da conexão com a internet do usuário, pois os dados eles vão ser persistidos, no nosso banco de dados localmente. E quando houver uma conexão estável, quando o usuário estiver conectado, a gente pode, manter ali, fazer todos os uploads para manter a consistência com o nosso back-end. E outra vantagem do Realm é que nós temos os Live Objects, que é basicamente todas as instâncias dos nossos objetos Realm, todas as instâncias do banco de dados, elas sempre estão atualizadas com os dados do banco. Então, isso simplifica muito o processo de manter a nossa interface, a nossa UI, a nossa User Interface atualizada, porque o objeto que a gente está mostrando na tela, ele vai se atualizar de acordo com o banco atualizar de forma automática. E além disso, o RealmDB também nos oferece um suporte para sincronização de dados com a nuvem, com o Mongo Atlas, Isso aí a gente vai estar falando em outros vídeos e também todo um sistema que permite a gente gerenciar usuários, autenticação de usuário e também permissão para esses usuários, o que livra a gente de muito trabalho. Tem muitas outras coisas, relacionamentos das tabelas do banco, muita coisa. E isso eu acho que pessoalmente, o maior benefício que eu vejo usando o RealmDB é que quando a gente usa ele, a gente não precisa depender de nenhum ORM para acessar os nossos bancos de dados. Então aqui é o site, o início aqui do site deles. Aqui a gente pode clicar em Docs e a gente já vai ser redirecionado para a página deles de documentação. E aqui a gente tem várias SDKs e para a gente aqui, o que interessa é a SDK do React Native. Então clicando aqui a gente já tem um tutorial aqui que vai explicar muita coisa para a gente. Agora de início a gente vai estar falando bastante desse tutorial para a gente aprender, entender como que funciona, para aí sim a gente começar a desenvolver algo mais complexo, mais bem elaborado na nossa aplicação. Beleza? Então aqui a gente tem um tutorial bem simples que aqui a gente tem, Install RealmDB for React Native. Aqui a gente tem todo o tutorial. Eu recomendo que você faça isso aqui para você estar conseguindo aí, já fazer a instalação e já estar usando o RealmDB no nosso app. Beleza? Então, vindo aqui para o VS Code, eu já tenho um aplicativo aqui desenvolvido, Eu planejo seguir esse padrão com todas as aulas, para deixar as aulas mais curtas e também mais claro para você o que tem que ser feito, Eu só vou vir explicando o código e quero fazer vídeos também bem mais curtos e bem mais direto ao ponto. Eu assumo que esse vídeo aqui ele vai ser um pouco mais longo, porque eu vou explicar várias outras coisas aqui. Beleza? Então, nesse nosso aplicativo aqui, ele tem uma estrutura aqui, é bom já começar explicando a estrutura dele, porque isso aqui é um projeto criado com o React Native CLI, eu não fiz isso aqui com Expo. Caso você vá fazer isso com Expo, deixa aí nos comentários se deu certo ou não, porque lá na documentação eles falam que o Expo, se eu não me engano, a partir da versão 44, que tem suporte. Então, se você tentar fazer isso aí no Expo, deixa aqui no comentário se deu certo ou não. Beleza? E esse app aqui, ele foi feito, com React Native CLI e a estrutura dele é um pouquinho diferente. A gente tem a pasta aqui SRC, eu tenho a pasta app, que é onde eu tenho a pasta components e as páginas que serão mostradas, as componentes do React Native e as páginas, o app.tsx está aqui também. Em Business é as nossas regras de negócio. Então eu tenho aqui a pasta Models e a pasta Services, que são os modelos das tabelas do banco e serviços que serão que a gente vai realizar aqui na aplicação. Beleza? E infraestrutura aqui é onde fica a nossa camada de repositório, onde fica também a configuração da nossa API ou a configuração do banco de dados, que no caso é esse arquivo Realm aqui, e tudo isso vai ficar aqui na pasta infraestrutura. Tranquilo? Então, começando pelo início, no nosso Realm, a gente já precisa
a gente já começa desenvolvendo um esquema, né? Desenvolvendo o modelo da tabela, o modelo dos dados que irão ser criados, né, nesse banco de dados. Então aqui, né, na pasta models eu tenho aqui o arquivo task.ts, que é basicamente ele exporta aqui essa constante, né, task schema. Eu poderia até trocar, colocar o mesmo nome, né, do arquivo aqui task schema, mas enfim, ele é um objeto que descreve a nossa tabela no banco. Basicamente a gente tem que passar aqui um name e essas propriedades. A gente pode ver que o tipo, né, que eu estou passando, como a gente está fazendo com TypeScript, eu vou deixar tudo tipado ao máximo, né? Então aqui o nosso task schema ele é do tipo object schema. Se a gente dá um Ctrl clique nele, a gente pode ver que a gente tem que definir aqui por padrão o nome e as propriedades desse objeto, né? E properties aqui, se a gente dá um Ctrl clique também, a gente vem aqui para a definição, né, de property types, e aqui a gente pode ver, né, que ele é um objeto, né, um objeto com aqui que pode ser algum string e os tipos aqui, né, 3 tipos diferentes, e a gente pode estar dando uma explorada aqui para ver quais são esses tipos. Mas enfim, né, a gente pode ver isso aqui melhor no próprio site, né, e eu vou estar deixando esses links aí na descrição, que aqui a gente tem, né, o Supported Property Types, que são as propriedades de tipos suportadas, né, que a gente tem elas aqui, e aqui na própria documentação fala mais sobre isso. Então eu recomendo que você dê uma olhada aqui, mas por padrão o mais principal aqui é que os tipos, né, a gente tem int, a gente tem booleano, a gente tem, né, string, date, né, data, que seria um array buffer, mas enfim, a gente pode estar usando isso aqui para descrever os tipos dos dados da nossa tabela, né, da nossa tabela, do nosso esquema. Então, voltando aqui, né, a gente está definindo aqui um nome, né, para esse esquema, né, um nome para esse modelo, que é o nome task, e as propriedades, né, as propriedades que serão as colunas que vão ter nessa tabela do banco, que é o ID, name e status, né? O ID é um inteiro, o name é um string e status é um string opcional, né? A gente tem aqui a interrogação para falar que isso aqui é opcional. E a gente define também a primary key, né, a chave primária dessa tabela aqui, que é o underline ID, que é a coluna ID. Então, uma vez que a gente tem o esquema, a gente já pode vir aqui em infraestrutura, né? A gente tem aqui o arquivo helm.ts, que é um arquivo onde a gente abre a conexão com o banco, né? Que aqui eu exporto uma função getRealm, ela é uma função assíncrona, e que a gente dá um await helm.open, a gente abre essa conexão com o banco, a gente passa aqui esse path, é basicamente o nome, né? O nome do banco de dados, pode-se dizer isso. Que eu chamei aqui de MyRealm, e os esquemas que a gente vai estar implementando, né, os esquemas dos dados que a gente vai ter aí nessa conexão com o banco, que aqui, como a gente só tem um esquema, né, é uma lista aqui de esquemas, né, eu passei aqui task schema dentro dessa lista. Beleza? Então, feito isso, basicamente a configuração inicial vai ser essa, e a gente já pode vir aqui no nosso index.tsx, que é onde eu tenho as funções que já estão conectando com o banco e criando entidades lá dentro. Então aqui eu tenho, né, na nossa tela home, eu tenho aqui a função writeTasks, né, uma função assíncrona, e aqui a gente já iniciando essa conexão com o banco, né? A gente dá aqui um getRealm, né, um await getRealm, porque lá é assíncrono, e ele vai trazer para a gente essa instância aqui do realm, que a gente vai estar usando ele, essa instância, né, a gente vai estar usando ela para estar fazendo essa conexão. Então, quando a gente vai escrever alguma coisa no banco, né, como essa função é para a gente escrever duas tasks no banco, a gente dá aqui, e note que isso aqui está dentro de um try-catch, né? Então eu dou um realm.write. Esse realm.write é basicamente a gente está iniciando uma transação, a gente está falando para o banco, ó, eu vou mandar alguma coisa aí para você escrever aí ou atualizar, que é basicamente esse realm.write, ele recebe aqui como argumento uma função, essa função ela não recebe nenhum argumento, e aqui dentro a gente passa, né, e tudo que a gente passar aqui, né, tudo entre aspas, né, mais para frente vocês vão entender melhor, mas aqui a gente dá um realm.create, né, eu estou criando aqui um objeto, né, uma entidade lá na minha tabela task, né, eu falo aqui o nome da tabela, o nome do nosso esquema, né, que esse nome aqui é o mesmo nome que a gente passa aqui na criação do esquema, né, name task, e o dado, né, os dados que eu quero estar criando. Então, o ID, name e status, né? O ID é o passei aqui o name é record vídeo e gravar vídeo, né? E o status é task is running now, a tarefa está sendo feita agora. E eu estou criando dois itens, né? Nenhuma transação, eu já estou criando esses dois objetos, né? Que eu estou criando um outro com o ID 2, o nome edit vídeo, e o status está scheduled, né? Tá agendado essa tarefa aqui. Então, basicamente, e uma coisa que vale notar também é que
nessa transação, né, nesse realm.write, ou ele cria os dois itens da tabela, ou ele não cria nenhum. Basicamente, se um der certo e o outro falhar, ele vai falhar, ele não vai criar nenhum desses itens aqui na tabela, né? Ele não vai escrever nada aqui no banco. Então, basicamente é bom deixar isso claro, porque pode ser que às vezes tá falhando uma coisa e aí ele cancela tudo, né? Ele não adiciona só uma parte e a outra não. Beleza? É bom a gente ter isso aí em mente. E o que eu estou fazendo aqui também, né, já junto aqui para já deixar isso aqui para vocês bem claro que a gente pode fazer, é armazenando aqui. Eu estou dando um realm.create, mas aqui fora eu iniciei a variável firstTask e ela é do tipo eTaskObject. Esse tipo que foi eu que criei, mais para frente a gente vai estar entendendo mais sobre ele. Mas quando eu dou realm.create, né, eu posso armazenar dentro de alguma variável, né, esse objeto que foi criado, caso eu precise usar esse objeto aqui fora em algum outro lugar aqui da aplicação. E se a gente dá aqui, né, um first task ponto, a gente tem aqui as propriedades, né, do objeto que foi criado, mas a gente tem também vários outros métodos que podem ser úteis, que vão ser úteis aí mais para frente a gente vai estar explorando mais isso aqui. Beleza? Mas eu só quero deixar isso aqui claro. E eu quero deixar claro também que quando. Mas isso aqui também é na função de leitura, né? Daqui a pouco eu vou falar isso aqui com vocês. Mas, como isso aqui está dentro de um try-catch, né? A gente tem que também, caso dê erro, eu estou logando esse erro aqui. Então, teoricamente, quando eu executar a função writeTasks, ele vai escrever esses dois objetos aqui, né? No nosso banco. E aqui mais embaixo, né, pulando aqui o getTasks, eu tenho aqui dois botões, né, o botão para escrever e um botão para pegar, para fazer a leitura dessas tasks. E no onPress, né, eu executo a respectiva função. Então, se eu abro aqui o terminal, eu vou abrir aqui também a aplicação, né, que está rodando aqui. Então, eu vou escrever aqui writeTasks, a gente não vai ter nenhum retorno, né? Mas se eu clico novamente, a gente pode ver que a gente já tem um erro aqui no terminal. Porque a gente tentou criar um objeto, né, com o ID 1 e aí ele não deu certo, né? Ele falhou essas duas operações aqui porque a primeira aqui ela deu errado, né? Então, aqui já vem a função getTasks, que ela vai pegar, né? Ela vai fazer a leitura aqui do banco e vai dar um console log aqui para a gente ver. E ela também é a mesma estrutura, né? No início dela eu dou um get realm, né? Eu inicio essa conexão com o banco. E aqui a gente tem, né? Eu estou armazenando aqui na variável data um realm.objects. E aqui eu passo essa tipagem, né? Essa interface, que é a interface eTask, que eu vou mostrar para vocês agora, que é a interface que descreve os dados que estão armazenados na tabela task. Então, para a gente usar isso aqui com o TypeScript, né? A gente precisa estar definindo aqui essas interfaces, porque se eu não defino, a gente pode ver que em Objects a tipagem dela é desconhecida, né? É unknown. Então, aqui em data, se eu for tentar dar um data.id, né, underline id, ele não vai deixar porque esse tipo que ele não conhece, né, essa estrutura que está vindo do banco. Então eu passo aqui esse eTask, que é a interface que descreve, e aí quando eu faço isso, aqui ele deveria estar reconhecendo, né? Mas eu acredito que é porque isso aqui é uma lista, né? Na verdade. Então eu vou pegar aqui o primeiro elemento só para a gente ver. Quando eu dou o ponto, a gente já tem aqui, né, o underline ID. Se eu tiro aqui o eTask, né, só para ter certeza, ele não tem ali, né, o ID e todas aquelas tipagens para a gente. Então é bem útil a gente estar definindo essas interfaces. E essas interfaces eu tenho aqui na minha pasta business, né? Aqui em modules eu tenho dentro de modules uma pasta interfaces e aqui eu tenho um arquivo itask, onde eu exporto a interface itask, né? Que é o ID name stats, né? ID é um número, o name é um string e stats é também um string, é opcional, né? Da mesma forma que a gente definiu aqui na entidade, no esquema, né? Aqui é esquema. Então, e eu tenho aqui também, né, eu estou exportando esse tipo eTaskObject, que é a junção, né, da minha interface dos meus dados junto com o realm.object, que é quando a gente faz a leitura. Esse realm.object é retornado também e é bem útil para a gente. Isso aqui vai ser bem útil. Então a gente tem esses dois tipos aqui que descrevem o nosso esquema, a nossa tabela task, beleza? Então, voltando aqui no index, né, o comando getTask, ele está dentro, o comando, não, o método, né, getTask, ele está dentro de um try-catch, né, e aqui eu estou pegando esses dados do banco, realm.object, né, da tabela task, armazenando em data e estou dando o console log, né. Então, executo isso aqui também, né, quando eu pressiono o botão getTasks. Então, se eu abrir aqui o terminal e pressionar aqui getTasks, a gente pode ver que aqui no meu terminal, né, apareceu aqui uma lista
e essa lista ela está um pouco longa, mas dá para ver que ela tem o objeto, o primeiro objeto, né, que é com ID 1, name record video, e o objeto com ID 2, que é o segundo objeto que foi criado. Beleza? E aqui eu vou reiniciar a aplicação, né, para a gente ver que esses dados são persistidos, né? A aplicação reiniciou, né, ela recarregou, e se eu clico em Get Task, a gente tem os mesmos dados printados aqui no console. Beleza? Então só mais uma coisinha que eu criei aqui, né, que vai ser bem útil para vocês, né, que a gente vai estar fazendo assim durante essas aulas, que eu estou criando aqui, né, eu criei aqui esse arquivo write_task, que isso aqui está em services, né, são os serviços que a gente tem aqui na aplicação, que é basicamente uma função que ela cria uma tarefa, né, ela adiciona uma task no banco e retorna essa tarefa que foi criada. Então aqui eu iniciou a variável, né, created task, né? Ela é do tipo iTaskObject, né? Aquele tipo que eu acabei de mostrar para vocês. E a função ela recebe um data. Esse data é do tipo iTask, né? A task que a gente criou, beleza? Que é aquela tipagem, né? Essa daqui, deixa eu mostrar aqui, né? Essa tipagem aqui, ela recebe esse data e aqui, né? Eu inicio a conexão com o banco e aqui eu inicio também, né? O elm.write, a transação com o banco. E aí aqui dentro, né? Eu dou um elm.create, vou criar uma task e passo o data aqui, né? E ele armazena na variável que eu criei e no final ele retorna essa variável. Então assim fica bem mais prático para a gente escrever tasks, né? Se eu vim aqui no meu index, eu já tenho ela importada aqui, né? Então aqui seria dentro de write tasks, né? Eu daria só um await, porque isso aqui é assíncrono, né? Write task, né? Executava aqui e aqui eu tenho que passar um objeto de dados, né? Então eu vou passar. Se a gente tenta escrever aqui, né, o TypeScript já sugere para a gente, mas a gente pode ter, né, só copiar aqui e com isso aqui ele já vai retornar a variável, né, o dado que foi criado, né, a task que foi criada. Então eu posso armazenar em first task, vai receber isso aqui e aqui eu não vou precisar mais desse try catch. A função, né, ela vai ficar bem mais simples aqui, nem dessa conexão com o Realm, ficaria mais ou menos assim, né? A função para escrever uma task, né? Então não seria o write tasks, seria o write task. Mas enfim, é só um detalhezinho aí, né, para a gente separar isso em funções, mas nas próximas aulas a gente vai estar explorando melhor isso, beleza? Então para essa aula é isso, né? Eu espero que eu tenha ajudado. É só o início, né, de uma série de vídeos que eu vou estar trazendo aí para vocês. É bem provável que eu separe em vídeos específicos para escrita e para leitura, mas enfim, isso é conteúdo para próximas aulas e eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.